Essa ação, como a gente viu, ela depende de receptor. Então o neurotransmissor ele só consegue atuar tanto no neurônio pós-ganglionar quanto no órgão efetor através de um receptor. Ele precisa ter uma fechadura para ele ligar lá e acionar um mecanismo. Então a gente tem vários tipos de receptores, vamos ver aqui, né? Então os receptores adrenérgicos, eles vão ser classificados basicamente em dois tipos. Os alfa, receptores alfa, e aí a gente usa a letrinha grega ali, alfa mesmo, e os receptores beta, tá? Então são esses dois tipos principais de receptores adrenérgicos, ou seja, receptores estimulados pela noradrenalina, mas não só ela, a gente vai ver. E eles têm subtipos. Aqui, gente, eu só coloquei os principais, tá? Os que já são bem descritos, que tá nos livros, né? Enfim. Mas existem outros ainda, mas vamos ficar com os principais aqui. Então, o alfa, a gente vai ter o alfa 1, tá? Que vai estar presente, por exemplo, na parede dos vasos sanguíneos. Então, de grande parte das artérias e veias, a gente vai ter alfa 1. E o alfa 2. Então são dois tipos de receptores alfa que a gente tem. O alfa 2 ele vai estar presente aí nos neurônios, tá? Então principalmente no sistema nervoso central que a gente vai ter. O beta, né? O beta vai ter aqui o beta 1 que vai estar presente no coração. A gente vai ter o beta 2 que vai estar presente nas vias aéreas. Tá? Principalmente, aqui só exemplo, a gente pode encontrar esses receptores em outros tecidos também, aqui eu estou dando os principais exemplos onde a gente encontra mais. E a gente vai ter o beta 3, que vai estar presente, por exemplo, no tecido adiposo, tá? Nos adipócitos. Então aqui só exemplos, como eu falei, por exemplo, o alfa 1 está presente em muitos esfíncteres, por exemplo, o esfíncter uretral, a gente tem alfa 1, né? O beta 2 também vai estar presente na bexiga urinária, enfim. Então a gente tem em outros locais também. Então é só dando exemplo. Então é o seguinte, gente. Então a gente vai ter esses tipos, né? E aí, por que é importante saber disso? Né? Muitas vezes o pessoal fica, mas tanto detalhe, saber desse númerozinho com a letrinha e tudo, para que isso? Basta saber que a noradrenalina e pronto. Não, gente. A gente vai ter a noradrenalina, ela agindo nos tecidos, produzindo efeitos contrários. Então, tem tecido que ela estimula e tem tecido que ela inibe. E o que determina esse efeito, se é estimulatório ou inibitório? O receptor. Então a chave é a mesma, é a nora. Agora a fechadura é que vai ser diferente. E dependendo da fechadura que ela acionar, ela vai produzir um efeito diferente na célula. Então quem determina o efeito, se é estimulatório ou inibitório, é o receptor. Por isso que é importante saber o tipo de receptor que está no tecido, tá? Então aqui, ó, esse mais e menusinho é representando isso, estimulatório e inibitório. Então onde está mais é estimulatório, onde está menos é inibitório. Significa o quê? Olha só, gente. Ó, no alfa 1 é um receptor que produz um efeito estimulatório no tecido, então esses receptores estão na membrana das células, tá? São receptores membranosos, 7 domínios transmembranares e tudo, que leva à abertura de canais iônicos. Então, alfa 1 ele é estimulatório, ele produz um efeito estimulatório quando ativado. Isso significa o quê? No vaso sanguíneo, por exemplo, vai produzir contração. Significa que a gente vai ter a manifestação da vasoconstrição, tá? Então, quando é estimulatório é contração, né? Quando é inibitório a gente tem relaxamento. Nos neurônios a gente vai ter a redução da liberação da própria noradrenalina. Esse alfa 2 quando é ativado, ele faz uma autorregulação, enfim, lá no sistema nervoso central, não vem tanto ao caso aqui pra gente nessa aula. No beta 1 a gente tem a contração acontecendo, além do aumento do potencial que percorre o sistema de condução do coração. Então isso leva ao aumento da frequência cardíaca e consequentemente aumento do débito cardíaco, ou seja, efeito estimulatório. Nas vias aéreas, a gente tem relaxamento das vias. Então, nas vias aéreas vai atuar onde, gente? No músculo liso de via aérea. E isso vai produzir um relaxamento dessa musculatura, broncodilatação, tá? Então, efeito inibitório, relaxamento. E lá no tecido adiposo, a gente tem a lipólise sendo ativada pelo receptor beta 3 quando acionado pela noradrenalina, né? Então, estimula a quebra dos lipídios lá dentro e tudo isso aumenta o aporte energético para o corpo, ou seja, um efeito estimulatório. Então é o seguinte, o que a gente percebe aqui, né? Uma dicasinha, ó, de ouro para decorar isso aqui, para não esquecer mais. O que a gente percebe de comum? Olha só, onde a gente tem número ímpar, a gente tem sempre efeito estimulatório. Onde tem número par, a gente tem efeito inibitório,
Pronto, é só lembrar disso. Ah, se o númerozinho é ímpar, é estimulatório, se é par, é inibitório. Beleza? Uma outra dica interessante também é, por exemplo, para não confundir beta 1 e beta 2, né? Coração e pulmão, é beta 1, a gente só tem um coração, então é beta 1. Pulmão a gente tem 2, então é beta 2. É uma outra macetezinho, né, gente? Bom, então, só que, como eu falei para vocês, a gente não tem só a noradrenalina se ligando a esses receptores, né? Noradrenalina e adrenalina não é só uma coincidência de nome, gente. Elas são parentes próximas, tá? Uma deriva a outra. Então, como elas são parentes próximas, elas são muito parecidas. Então, elas acabam ativando os mesmos receptores. Então, vamos ver aqui, ó. Então, lá no neurônio, a gente tem a produção da noradrenalina, através de uma via que é a seguinte, ó. Então, existe um precursor primário disso tudo, chamado tirosina, que é um aminoácido. Essa tirosina entra na célula através de cotransporte com sódio e tudo, mas não vem ao caso aqui a gente explorar muito isso. Mas ela sofre a ação de uma enzima e vira dopa. A dopa, por sua vez, sofre a ação de uma outra enzima e vira dopamina. E a dopamina sofre a ação de uma outra enzima e vira norepinefrina ou noradrenalina. Ou seja, né, a gente tem uma cadeia de síntese, isso tudo acontece aonde? Dentro do neurônio. Tá? E aí lá na suprarrenal, né, na suprarrenal, ou seja, na glândula também chamada de adrenal, né, que está lá em cima dos rins, lembra dela? Já viram ela? Então essa estruturazinha aqui, que é uma glândula endócrina que produz um monte de coisa. Lá a gente tem células chamadas células cromafins, que produzem noradrenalina e adrenalina. Ou seja, a gente tem um neurônio simpático que chega lá, um neurônio pré-ganglionar, e que libera acetilcolina lá nas células cromafins e estimula essa célula a fazer essa síntese, né, e liberar os seus produtos. Que produtos? Noradrenalina e adrenalina. Ela libera 20% de nora e 80% de adrenalina. Então significa aqui, olha só, gente, né, a gente tem a noradrenalina, ela é mãe, vamos dizer assim, da adrenalina. E a dopamina é a avó da adrenalina. Tá vendo? Vocês sabiam disso? Que a gente tem essa relação direta aí de parentesco entre elas? É claro que a dopamina por si só, neurônio, por exemplo, dopaminérgico, ele libera só dopamina. E a via de síntese para aqui, porque ele não vai ter essa enzima aqui, dopamina beta-hidroxilase, que converte em noradrenalina. Tá? Da mesma forma, a gente só vai ter essa enzima aqui, ó, fenilatolamina N-metiltransferase, lá na célula cromafim, que converte noradrenalina em adrenalina, tá, gente? Então é o seguinte, estão lá as suprarrenais ou adrenais, né? A gente tem dentro dessa glândula regiões aqui. Basicamente, a gente vai ter uma região cortical, tá? Que é subdividida em zonas e tal. E a região medular. É aqui na medulazinha, no miolinho da suprarrenal, que a gente vai ter a produção da adrenalina e da noradrenalina, tá? 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina, tá, gente? Ou como vocês preferirem, norepinefrina e epinefrina, enfim, fica a critério. Então, só chamando atenção para um aspecto, a noradrenalina é um transmissor, enquanto a adrenalina é um hormônio, o pessoal confunde muito isso. Então, a noradrenalina é produzida dentro da onde, gente? Dos neurônios, né? Ah, mas a suprarrenal libera, também libera, mas é um cheirinho, 20%. E a adrenalina é um hormônio, tá? Ela é só liberada de uma glândula. E a gente tem uma diferença de afinidade interessante entre as duas. Os receptores do tipo alfa, né, a noradrenalina tem mais afinidade por eles, ou seja, a molécula de nora encaixa melhor nos tipo alfa. Tá vendo as moléculas aqui? Ó? Elas são bem parecidas, né? Então, por isso que elas têm afinidade por todos os receptores adrenérgicos, alfa e beta. Mas a nora ela tem maior afinidade por alfa, ou seja, uma quantidade pequena de nora consegue ativar muitos receptores alfa de uma forma muito eficiente, enquanto a adrenalina tem maior afinidade por beta. Tá? Isso é muito importante, gente, na prática clínica, quando se requer intervenções farmacológicas, que você quer modular o funcionamento de algum órgão, e a gente usa muito a ativação ou bloqueio desses receptores. Então é importante conhecer o subtipo de receptor e entender essa questão, né? Por exemplo, numa parada cardíaca a gente usa adrenalina, não usa noradrenalina. Por quê? Porque a nora vai precisar de uma quantidade muito grande e a nora tem muita afinidade pelos alfa. Vai acabar que ela vai ativar muito alfa e isso vai produzir muitos efeitos indesejáveis que a gente não quer, como por exemplo o aumento da pressão arterial. Então é mais interessante a adrenalina, que um pouquinho você já produz um efeito interessante.